BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A carreira do advogado imobiliário é marcada por uma atuação estratégica e técnica na condução de negócios relacionados a bens imóveis. Esse profissional lida com questões que envolvem compra e venda, locação, financiamentos, capião, regularização fundiária, incorporações, loteamentos, registros públicos, entre outros temas ligados ao setor imobiliário. Ele pode atuar tanto na esfera consultiva, redigindo contratos, avaliando riscos e estruturando as operações, representando clientes em disputas judiciais ou administrativas. É uma área que exige constante atualização legislativa, domínio interdisciplinar, como noções de urbanismo, direito registral e ambiental, e uma postura preventiva para mitigar litígios e garantir segurança jurídica às transações. Este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico, e estamos aqui com o professor Melim Chalub, especialista em direito privado pela Universidade Federal Fluminense, membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros, da Academia Brasileira de Direito Civil e da Academia Brasileira de Direito Registral Imobiliário. Professor, seja muito bem-vindo e muito obrigado por topar o nosso convite, viu? Eu também agradeço, Gabriel, essa oportunidade. Já vi alguns dos seus podcasts e gostei muito das entrevistas dos nossos colegas. Espetacular o seu trabalho. Parabéns a você também. Muito obrigado, viu, professor? Professor, para mim é uma honra estar com o senhor, porque tem dois motivos. Primeiro, eu queria agradecer a um dos maiores advogados que eu conheço, porque tem quase 2,30 metros, que é o Mark Stauber, que nos apresentou e fez a ponte. Sim. Um dos maiores advogados de direito imobiliário, né, professor? 2,30 metros profundos. E, professor, antes de eu ter ido aqui para a área de desenvolvimento de negócios, eu passei por alguns escritórios de direito imobiliário e todo mundo era unânime, falavam muito bem do senhor. Rubens Camelias, Rubens Marim, Thelma Arbex, e onde eu ia, eu escutava bem do senhor. Então, para mim, tá aqui, e eu estudei pelos livros do senhor. Sempre que eu ia estudar alguma coisa, o que o professor está falando? E aí eu ia estudava, obviamente estudava pela lei, estudava pelo senhor, e assim, é uma alegria muito grande estar aqui com o senhor. Muita generosidade deles e muita generosidade sua. Muito obrigado. Imagina, professor. E, professor, vamos ao que interessa ao senhor aí. Eu queria saber conta um pouquinho da trajetória do senhor, como o senhor foi parar no direito, você sempre quis ser advogado, e eu já vi ali a estátua do Mascate que a gente estava conversando um pouco, se o senhor puder contar um pouco disso para a gente, eu vou ficar muito contente. Pois é, essa estátua é a representação dos imigrantes libaneses que para cá vieram no final do século XIX, início do século XX, e o meu pai e a minha mãe foram alguns deles. Que legal. Tenho sempre ele comigo aqui do lado. A carreira, a jornada, a advocacia, enfim, o contato com a advocacia, não foi assim de pronto, não foi imediato e não foi definitivo, né? Porque, na verdade, a minha busca, meu projeto, o meu desejo e sonho, talvez, né, do adolescente, jovem, eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de literatura, né? E o desejo daquele jovem era, talvez, buscar uma carreira, assim como, por exemplo, a diplomacia. Um sonho inalcançável para quem era do interior, nascido e criado no interior. E, embora no interior se goste muito de ler e discutir os grupos de debates, estudos sobre literatura, etc., e política, né? Ajudam muito a preparar a gente, né? Sobretudo na adolescência e sobretudo quando se tem bons professores de português, né, que orientam a nossa leitura, e isso é fundamental, essa orientação à leitura nessa fase, pelo menos. E, professor, aproveitando, então, o que o senhor gostava de ler? Sim, a literatura brasileira e portuguesa, né? Machado de Assis, Seria Alencar, no início, e depois mais profundamente e mais dedicadamente a Machado de Assis, Camilo Castelo Branco, Eça de Queiroz, Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa, enfim. Manuel Bandeira, entre muitos outros, né? Sim. A literatura brasileira é riquíssima, né? E estrangeira também, claro, né? E às vezes a gente estreia assim, equivocadamente, sem orientação, né? Por exemplo,
Quando eu tinha 14 anos, eu passei numa loja lá que vendia livros, era uma gráfica, então vendia livros também. E vi lá Os Miseráveis. E comprei Os Miseráveis, aquele tijolão, né? Li aos 14 anos. É claro que não entendi, né? É claro que não entendi. E tive que ler depois para compreender melhor e saborear, né? E aí, então, a gente saboreia. Mas o interesse era esse, né? Literatura, leitura e enfim. E, aliás, eu vi hoje o seu podcast e fiquei encantado. E eu pensei, poxa, o Gabriel tem a vida que eu gostaria de ter, ou seja, leitura, crônicas sobre livros, resenhas, indicação de livro. É uma vida maravilhosa essa da leitura, não é, professor, Gabriel? é mesmo, viu? Ler é muito bom. Leva a gente longe, né, professor? Leva a gente a outros mundos, né? Todos os mundos, né? Mostra a realidade sob as mais diversas perspectivas, né? Viabilizam, possibilitam, abrem a cabeça para o espírito crítico, né? Que hoje em dia está tão deixado de lado, né? É isso, professor. É uma pena, porque você vê, né? Eu aqui com a minha pouca experiência, mas os livros dão um conhecimento para a gente, prepara a gente para a vida. Se a gente não prepara, né, não lê, não estuda, a gente é facilmente passado para trás e deixa de entender muita coisa e de contribuir para a sociedade, né, professor? É fundamental, né? Eles dão a base para a gente desenvolver em qualquer atividade, né? Em qualquer atividade da vida, né? E aí serviu muito para o direito, né? Eu não tinha esse propósito de ser advogado, né? Eu gosto de ler e de escrever, né? E escrevia na minha terra. Tem ainda há ainda 2 jornais semanários. E eu escrevia crônicas, às vezes, até poesia. Legal. E era muito comum. Quer dizer, o pessoal do interior é muito ligado na atividade literária, né? Sim. Tem um interesse literário. Os grupos, né, que mais se dedicam a isso lá. E havia 2 jornais, a gente escrevia muito. E, na verdade, foi a partir daí que eu acabei entrando no direito, né? Meio sem querer. Eu queria ser professor de português, era isso, né? Professor de português e literatura, depois de um sonho, né, inalcançado da diplomacia, né? Interessante, né, professor? Mas a diplomacia é gozada, porque é interessante, vou passar para o senhor depois. Tem um podcast que chama País por País. Ele é feito por um advogado que chama Lucas Valadares, amigo meu, e a gente sempre conversou muito de diplomacia. Já é o 2º episódio que eu falo sobre isso, porque recentemente eu entrevistei o Paulo Rocha lá do Demarest, e ele também queria ser diplomata, como o senhor, e acabou indo para o direito também. Mas eu sempre brinco que no direito o senhor precisa ser um pouco diplomático, né, professor? Principalmente para falar com os clientes, né? Sim, precisa sim. E, na realidade, eu sou um advogado de negócios, né? Na verdade, eu não sou muito do contencioso, embora faça contencioso também, embora, enfim, conheça as regras, o jeito de fazer, mas, na verdade, eu gosto mais de negociar. Né? E, na verdade, sei lá, 80% da minha atividade na advocacia, ao longo de todo o tempo que eu advogo, e lá se vão mais de 50 anos, né? 80% da atividade é consultiva, de elaboração de contratos, negócios, encaminhamento, discussão de negócios, né? Não é só elaborar contratos, é discutir o negócio com o cliente, com a contraparte. Isso é muito rico, né? Isso abre muito as portas para o que a gente aprende com os clientes, né? E escrever atualmente já, de alguns anos para cá. Aliás, juntamente com seu pai, às vezes fazemos em parceria pareceres, né? Sim. E o senhor também tem a atualização do livro do professor Caio Mário, né? Também, do Caio Mário, e tem os meus livros também, né? Sensacionais. Que também exigem constante atualização com as inovações legislativas e com as adaptações e ajustes da jurisprudência. Mas a advocacia começou lá atrás, na década de 60, no final da década de 60, quando eu me formei. E tudo que eu aprendi na faculdade, as coisas que eu aprendi na faculdade não chegaram a ser assim, tão largamente úteis na prática da advocacia. Por quê? Porque na década de 60, do meio para o fim, houve uma reformulação profunda no direito contratual brasileiro, no direito financeiro, contratual,
pedir crédito. Porque em 1964, foi aprovada a lei das incorporações imobiliárias, foi uma revolução no direito imobiliário. E como No foi isso, direito imobiliário professor? urbano, né? No direito imobiliário urbano, um anteprojeto do professor Caio Mário da Silva Pereira, com quem eu tive o privilégio de ter um relacionamento muito bom, acadêmico e de orientação. Depois veio a lei que instituiu o mercado de capitais, né? Para você ter uma ideia, não existia Banco Central quando eu me formei, né? Não existia Conselho Monetário Nacional. Nossa. Então, foi criado ali, naquele momento, né, de 64 em diante, até início da década de 70, a lei de SA é de 74. Né? Então, eu comecei a carreira pegando toda essa reformulação. E aí, além daquilo que eu aprendi na faculdade, eu tive que reaprender tudo. Né? Eu me formei estudando essas leis, né? Esse novo direito urbano e financeiro e do mercado de capitais que se instituiu de meados da década de 70 até o meados da década de 60 e de 70. Né? De 60 e de 70. E foi naquela época que eu estava me informando também que eu fiz o estágio num escritório de advocacia na cidade de Niterói, onde estou até hoje, que era então capital do estado do Rio de Janeiro. Uma cidade relativamente pequena, na época devia ter uns 300 mil habitantes, 350. E era um escritório de advocacia daqueles tradicionais, era só o dono do escritório, né, o dono da banca, e um boy. Né, e um boy. Era ele mesmo que, eu ia dizer digitava, não, datilografava. Né, Eu não colocava o senhor para datilografar. Datilografava as petições, né? E era máquina manual. Né? Sim, sim. Naquele momento, e era um escritório geral, né? Era contencioso geral, e também ele era um advogado consultivo, elaborava contratos, era um bom advogado, foi uma experiência muito boa mesmo. Fiquei lá 3 anos, aprendi muita coisa com ele, e aprendi que para a gente fazer qualquer texto, a gente sobre qualquer contrato, qualquer ação, a primeira coisa a fazer é ler a lei, né? Foi o que ele me disse. Quando eu tinha 15 dias de estágio, eu estava no 3º ou no 4º ano, não me lembro, ele falou, olha, vai ali, pega aqui a lei, pega essa pasta, são os documentos de uma locação comercial. Pega a lei 24.150, decreto 24.150, e ali tem tudo explicando como fazer a petição. Vai ali, senta e faz a petição de proposição de uma ação renovatória. E ali eu fiz, e aí eu vi que, ouvindo aquele conselho, lendo aquela lei, né, tão bem elaborada, basta você ler a lei e saber escrever, claro, que você consegue formular um pedido. Foi muito útil, muito boa aquela experiência como estagiário naquele escritório. Mas logo após, na década de final de 60, veio uma experiência ainda mais profunda e mais larga, porque eu fui convidado por um advogado de uma companhia de crédito imobiliário que tinha iniciado sua atividade aqui, para ser assistente dele. E ali eu fui aprender todo o direito imobiliário moderno, né? Sensacional, professor. Que bacana. E professor, como que era ser estagiário naquela época? Como que era o dia a dia do senhor? O dia a dia do estagiário era aquele que todo mundo conhece, né? Quer dizer, naquela época, era pegar, por exemplo, era processo físico, claro, né? Era sair de manhã, pegar processo, entregar para ele e tal, e depois levar de volta o processo, acompanhá-lo em audiências para aprender, né? E tentar... Sim, e o estagiário também despachava com o juiz. Era uma comarca pequena, havia lá, quer dizer, 4 varas cíveis, então, atuava no cível somente, né? E despachava com os juízes também. E era muito interessante porque os gabinetes dos juízes, a porta ficava aberta, né? Não tinha secretário, não. Era ele sozinho lá. E, naturalmente, vinha o escrevente para fazer as audiências, no momento da audiência, e aí íamos para a sala de audiência. Mas o gabinete estava sempre aberto. E aí você chegava e entrava direto no gabinete, enfim, às vezes aguardava um pouco, mas o juiz atendia advogado. Eu não me lembro de nenhum caso em que houvesse alguma dificuldade para ser atendido pelo juiz. E com toda a liberdade, com toda
facilidade de conversar. E, professor, antes de entrar em algo, tem algumas perguntas que eu tenho aqui para fazer para o senhor. Eu não tinha pensado nisso, porque o senhor acabou de contar que o senhor gosta do negócio. E é interessante isso, porque eu sou apaixonado pelo negócio. Porque, para mim, a gente, obviamente, está ali para interpretar a lei, né? O advogado está aí para interpretar a lei, ajudar o cliente, mas é para ajudar ele nos negócios, né, professor? Ele está dentro da lei, fazer tudo corretamente, mas ajudar ele nas discussões. Eu quero saber como que foi isso? Por que o senhor começou a gostar do negócio do cliente? Porque tem gente que não gosta, tem gente que advoga ali, pronto, acabou, e não é bem gostar do cliente. Está ali, o cliente é só uma parte não tão relevante, né? A gente vê alguns advogados fazendo isso. O senhor traz uma visão muito legal. Queria que o senhor pudesse contar um pouco. Sim, Gabriel, talvez seja uma tendência genética, né? Sei lá, os chineses, mais ou menos há uns 4.000 anos, vivem de fazer negócios, negociar. Não me lembro de nenhuma atuação bélica dos fenícios, a não ser aquela tentativa do Talibã, né? Mas a vida do libanês e dos fenícios é negociar, né? Então, talvez haja um pendor para isso, natural, né? Uhum. Embora eu não saiba fazer negócio, eu sei orientar, conduzir, né? Atuar consultivamente nos negócios e na elaboração, na estruturação dos negócios. Esse sempre foi o meu gosto, né? E mais do que isso, eu gosto de buscar pelos contratos identificar riscos, né? Desde sempre, né? Identificar riscos, problemas e afastar os riscos ou contornar, ou colocar no contrato mecanismos de superação, né? Por meios usuais, independente do judiciário. Essa sempre foi a minha obsessão, eu diria que é obsessão, né? Na estruturação de negócios e na elaboração de contratos, com muito cuidado, né? Porque eu sempre me dediquei com muita atenção e me dedicando a estudar cada negócio e discutir com o cliente e com o cliente e a parte contrária também, na formulação dos negócios, para compreender bem o negócio e conseguir conduzir adequadamente as soluções contratuais. Eu acho que isso é um pouco da nossa tendência, né? E pelo gosto também da escrita, né? Da compreensão de uma situação e da transposição do interesse das partes na consecução daquele propósito para o texto contratual. E talvez por isso é que eu tenha me embrenhado assim, em outras atividades, até mesmo com arrojadas proposições, né, que acabaram se tornando realidade, né? Legal. Então, isso acho que vem desse gosto pela busca de solução ou de afastamento dos riscos, né? Ou de afastamento de conflitos, de riscos de conflitos. Desde o início, a minha atividade foi essa. E é importante ver o seguinte também, né? Nesse início de carreira, pouco depois de formado, né? Eu passei a atuar como advogado de uma empresa de crédito imobiliário. E aí me dediquei profundamente ao estudo, porque a lei tinha saído naquele momento, foi criado o Banco Nacional da Habitação, que era o órgão central do sistema financeiro da habitação, do SFH, encarregado de regulamentar, né? E não havia regulamentação nenhuma, não havia resolução circular, nada, né? Aqui, a sede do BNH era no Rio de Janeiro, né? E eu, nessa atividade dessa empresa, eu tive também o privilégio de ser dirigido pelo diretor superintendente dessa empresa de crédito imobiliário, que havia sido, na época do Juscelino, se não me engano, presidente da SUMOC, que era o antecessor do Banco Central. Então, era um economista de uma vastíssima experiência, né? E de grande iniciativa, e ele buscava a diretoria do BNH para sugerir programas de financiamento habitacional que tinha que se instalar naquele momento, que veio a se instalar efetivamente um pouco adiante, depois de 64, quando foi aprovada a lei, em 67 que começou a atuar
a operar, né? Porque também veio posteriormente a lei das incorporações imobiliárias, que estruturou a atividade empresarial da incorporação imobiliária, super complexa essa atividade, cada vez mais complexa, na medida em que ela se articula a mecanismos do mercado financeiro e do mercado de capitais, né? Então, há uma interligação assim, estritíssima entre esses três mercados, cada vez maior, né? E então era muito difícil articular e criar. Eu tive esse privilégio de, com essa diretoria, né, acompanhar a criação das normas desse sistema, desde o seu início, né? Sensacional, professor. Se o senhor quiser contar um pouco disso, eu acho que ia ser muito bacana. E mais um ponto, professor. O senhor falou de não ser tão bélico quanto Aníbal ou Saladino, de repente, mas o senhor está falando de estratégia, e isso é muito importante, né, professor? E esses grandes estrategistas, eu acho que o senhor também tem um pouco deles no sangue. Ah, sim. A gente tem que... Eu também gostava de jogar xadrez, não tenho jogado ultimamente. É verdade. Mas é muito importante para o advogado, né? Saber manobrar as peças, olhar o tabuleiro, primeiro ver todo o tabuleiro armado, né? Imaginar qual é a estratégia, enfim, passo a passo, acompanhar é muito difícil, claro. E essa é a atividade do advogado, né? É isso. A estratégia de estruturação de negócios, enfim. Mas, e na sequência dessa atividade, como advogado, né, de uma companhia de câmbio, onde eu tive que aprender tudo. Na verdade, na faculdade de Direito, então, pelo menos, né, não se aprendia nada de crédito imobiliário, de crédito hipotecário, né? E foi uma coisa muito difícil para um jovem advogado lidar com um contrato de financiamento com garantia hipotecária. Meu Deus. E então, a única experiência que existia assim, consistente no país naquele momento era a da Caixa Econômica Federal. E aí também eu me valendo, né, da experiência, esse é o meu foco na vida toda, né? Eu procuro aprender, eu procuro identificar quem é que sabe e vou lá e pergunto como faz, né? E eu visitava frequentemente o setor jurídico da Caixa Econômica Federal. Legal. E aprender como fazia um contrato de crédito hipotecário, né? Enfim, e todas as consequências do crédito hipotecário, né? Do financiamento imobiliário, crédito hipotecário. Foi uma inovação muito grande do país, foi ali que foi criado, e com nuances e com mecanismos assim, inovadores. Por exemplo, hoje é muito comum a gente conhecer e lidar com correção monetária, mas a correção monetária foi criada naquele momento, na década de 60. Nem sabia o que ia virar ainda, né, professor? E como é que um advogado recém-formado vai saber o que é correção monetária, né? Bom, tive que estudar, né? E aí também a oportunidade de trabalhar nessa companhia de crédito imobiliário com engenheiros e com economistas. Que legal. E aí, então, a gente aprende. E essa interdisciplinaridade que você falou ainda há pouco, né? É essencial, é indispensável, né? Em qualquer profissão, mas, sobretudo, na advocacia e na advocacia de negócios, né? Não se consegue trabalhar se não conhecer mecanismos financeiros, matemática financeira, por exemplo, né? Sim. E, professor, o senhor me lembro que trabalhei também depois trabalhei no Unibanco, crédito imobiliário, né? E lá houve um diretor que tinha sido diretor do BNH, era advogado e gostava muito de matemática. E então, percebendo a dificuldade dos advogados com matemática, escreveu um livro, Matemática Financeira para Advogados. Né? E aí, então, ele pediu a minha revisão crítica. Né? Legal. Vai ser ótimo para mim, né? Então, eu aprendi ali com ele, né, com um advogado, Matemática Financeira para Advogados. Sensacional, professor. E a gente vai agregando conhecimento ao longo desse tempo, né? Vagarosamente, né? Compassadamente, na medida em que a realidade vai nos colocando diante dos problemas, né? E eu acho que é assim que a gente aprende na vida, em tudo, né? Na profissão, na vida. E eu tive essa oportunidade de ser apresentado aos problemas e, na medida em que fui apresentado, fui aprendendo.
e aprendendo, por exemplo, e aí, então, foi um privilégio, né, com o professor Caio Mário da Silva Pereira, que foi o autor da lei das incorporações imobiliárias, né, e ele tinha escritório aqui no Rio, na Cinelândia, e quando eu tinha alguma dificuldade, eu telefonava para ele, eu ia ao escritório dele. Né, que legal, professor. É uma experiência incrível isso. Muito, muito importante. E foi fundamental para eu realizar os trabalhos que eu realizei dali em diante, da década de 70, mais ou menos, em diante. Né? Na década de 70, eu fiz um curso para advogados de empresa, que era, então, na Fundação Getúlio Vargas, o curso mais importante que existia na época, acho que no país, não tenho bem certeza. Eu sei que o professor principal dele era o Alfredo Lamy Filho, autor da Lei de S.A. E eu fiz o curso em 71, quando ele estava preparando, formulando o anteprojeto da Lei de S.A. E ali, então, nas aulas, discutiu profundamente isso. É um curso muito bom. É um curso que se estudava praticamente o dia inteiro, porque começava às 8 horas, terminava às 11, as aulas, né? E o estilo de ensino dele era o americano, ou seja, ele levava problemas para a aula e discutia. Que legal. E discutir com o Lamy era um privilégio, era uma coisa... O aprendizado com essas discussões com o professor Lamy foi extraordinário, né? E julgava a gente, impulsionava a gente para frente de uma maneira, assim, incrível. E foi você tinha que preparado para a aula, hein? Nossa, imagina. Sim, você tinha que se preparar para a aula, em primeiro lugar, né? Você tinha que se preparar para a aula, porque ele chegava e já colocava os problemas. E, ao final da aula, depois da discussão, ele não dava a solução que ele deu, ele entendeu. Não, a solução cada um de vocês, de qualquer um de vocês, vai encontrar, e vocês vão encontrar a melhor. Vocês é que tem que encontrar. Que legal, provocava mesmo. Jogava os alunos na frente do problema e encontrem a solução. Foi importantíssimo esse curso. Sim, era o dia inteiro, por quê? Porque você estudava de 8 às 9 na aula, né? Mas para o dia seguinte você tinha que levar um parecer sobre algum problema que ele colocava no final da aula. Então, no dia seguinte, você tinha que ter estudado a matéria para a aula seguinte e tinha que levar o parecer que ele pediu na véspera. E assim foi durante um ano inteiro na FGV aqui no Rio. Foi muito importante esse curso. E abriu, assim, a minha atenção para o direito societário, né? Ali se estudou direito societário e direito tributário, também no momento em que se instituía, que havia sido instituído o Código Tributário Nacional, o CTN, né? Tomei conhecimento com eles e com o Bulhões Carvalho, que atuou na elaboração do CTN, né? De 65, né? De 65. A partir dali, eu continuei a atividade e vim a atividade no crédito imobiliário, depois do Unibanco, como diretor do Banco do Estado do Rio de Janeiro, diretor do Banco do Estado na área do crédito imobiliário, onde eu enfrentei muitos problemas que havia naquela época, meados da década de 70, uma crise muito intensa no mercado imobiliário, havia falência de algumas empresas, havia risco de falência de algumas empresas. É uma situação delicada no crédito imobiliário, com os financiamentos para a produção, né, para a construção de edificações, e eu tive que enfrentar alguns problemas muito difíceis. Foi um período de um ano só na direção, mas eu tive desafios importantes. E esses desafios me deu um material para cogitar de fazer algumas proposições legislativas, né, relacionados aos negócios imobiliários e à incorporação imobiliária. Uma das primeiras experiências que eu tive, aliás, na incorporação imobiliária, foi em relação a uma falência de uma empresa incorporadora aqui na cidade de Niterói. E ela tinha alguns edifícios, e tinha um edifício, pelo menos, quase concluído, talvez faltando uns 30% para concluir, e veio a falir. E havia ali, então, uma situação bem intrincada, porque o empreendimento estava em nome dela, em parte porque era uma permuta do terreno por unidades a serem construídas no local. Então, era aquela permuta em que o dono, a família, que era dona do terreno, transferiu a ele a propriedade de, acho que 80% do terreno,
e reservou-se a propriedade de 20% para que ele construísse unidades e entregasse. Então, havia na falência o grupo, a família dos donos do terreno, e o grupo dos condôminos, dos adquirentes. Nossa, e aí? E então, naquela ocasião, não havia ainda, o empreendimento havia sido lançado antes da Lei 4.591, então os contratos ainda não observavam Sim. aqueles padrões da lei das incorporações imobiliárias. Era um contrato de venda de fração ideal de terreno, conjugada com um contrato de empreitada. Vindo a empresa a falir, né, os adquirentes se viam, como sempre acontecia naquela época, né, se viam assim à deriva, por falta de orientação até, né? Falta de orientação técnica, jurídica e também de engenharia. Foi muito difícil. E então os advogados da família e da família dos permutantes e da empresa, né, da família dos permutantes, da empresa e dos condôminos, que requereram ao juiz da falência a exclusão daquele empreendimento da falência. E veio a me contratar, os condôminos, por orientação desses advogados, vieram a me contratar para eu estruturar a organização do condomínio e levar avante a obra. O que foi bem sucedido. Foi muito difícil explicar para aquele grupo como é que eles poderiam se inserir no regime da lei das incorporações imobiliárias, constituir um condomínio, eles próprios, né? Claro, com a participação dos permutantes, né? E da própria falida, e, obviamente, também com a orientação e a homologação do juiz da falência. Muito complexa a situação. E esta situação acabou me inspirando, mais tarde, para sugerir, né, a criação de um mecanismo de segregação patrimonial para cada empreendimento imobiliário, de modo a blindar o negócio, né? E aí você vê, volta aquele interesse, aquele pendor, aquela tendência para o gosto, né, pelo negócio, né? Visando a quê? Visando a proteger o negócio. Legal. Porque, na realidade, nesse tipo de negócio, em qualquer negócio, mas nesse tipo especificamente, né, é caracterizado pela venda de frações de terreno e pela contratação da construção ou pela coligação da atividade construtiva, ainda que ela não seja contratada com o incorporador meio de contrato de administração ou contrato de empreitada, a articulação dessa atividade, né, ela é muito complexa e todos estão sob o risco do negócio, todos, né? E o negócio é realizado com os aportes financeiros dos adquirentes, né? Então, eles têm um interesse patrimonial que não é preponderante, mas é muito relevante naquela situação. Como originalmente a lei já privilegiava a posição dos adquirentes, né, possibilitando até mesmo a destituição do incorporador, eu imaginei, então, que esse empreendimento poderia ser previsto na lei como um patrimônio de afetação. Legal. E, assim, fiz uma proposição legislativa, e a proposição legislativa que apresentei no Instituto dos Advogados Brasileiros. Sensacional. Dos advogados. E o Instituto sempre cuidou, e desde sua origem, né, de debater os grandes problemas nacionais, jurídicos, de aperfeiçoamento do ordenamento, né? E na busca desse aperfeiçoamento, vez por outra, um sócio do Instituto apresenta uma sugestão, o Instituto faz análise de projetos de lei, como, por exemplo, atuamos intensamente na discussão, no debate do projeto de lei do CPC, né? E nós fizemos algumas contribuições importantes, eu também fiz algumas, que foram adotadas no atual CPC. Então, é a atividade do Instituto dos Advogados Brasileiros, né? Atividade que desde 1843, quando ele foi criado. E ali no Instituto eu apresentei 2 anteprojetos de lei, né? 2 ou 3, né? Um deles foi o do patrimônio de afetação das incorporações imobiliárias, que foi um projeto que foi encaminhado aos parlamentares pelo Instituto dos Advogados Brasileiros.
E um outro projeto de lei que atualmente está no Senado, foi aprovado na Câmara, que é o projeto que propõe, que disciplina o regime geral da fidúcia no direito brasileiro. Mas eu acho que mais importante do que isso, talvez seja mencionar o projeto de lei da 9514, que instituiu a alienação fiduciária. Boa, E antes dela, e aí no curso de especialização, eu me referi ao curso de especialização de direito privado da Universidade Federal Fluminense. No curso de especialização em direito privado, o meu propósito era estudar e aprofundar o estudo sobre o negócio fiduciário. Sim. Sobre o negócio fiduciário, sobre a fidúcia e o negócio fiduciário, com o propósito de propor uma legislação que estabelecesse a sistematização das normas sobre a fidúcia e a consequente afetação patrimonial, e esse estudo foi iniciado na década de 90. Sim. Nessa ocasião, também, mais uma vez, tendo identificado os problemas da situação de crise que se seguiu à extinção do Banco Nacional da Habitação em 1986, eu, na ocasião, era consultor jurídico da Associação Brasileira de Crédito Imobiliário e Poupança. E, nesse momento, então, com a extinção do BNH, o SFH, o Sistema de Financiamento, o Sistema Financeiro da Habitação, ficou sem o seu órgão central, que regulamentava, que dirigia, né, que estabelecia as diretrizes da atividade do crédito imobiliário habitacional. E, então, a partir dali, a BCIP, Associação Brasileira das Empresas de Crédito Imobiliário e Poupança, passou a realizar seminários nacionais e internacionais para diagnosticar as causas da extinção do BNH, da crise do sistema financeiro da habitação e da extinção, e em busca da formulação de um novo mecanismo, de um novo sistema, né, de uma nova disciplina para regulamentar essa atividade do crédito imobiliário, que é fundamental em qualquer país, em qualquer economia. E, então, a BCIP organizou 5 seminários ao longo de 5 anos, desde 89 até 94, mais ou menos. E eu participei de todos eles. E ali, então, com a experiência que eu colhi ali, eu imaginei que era muito oportuno criar-se, enfim, disciplinar-se a atividade da atribuição fiduciária da propriedade para fins de administração e para fins de garantia, né? E já existia no direito brasileiro, no direito positivo brasileiro, a alienação fiduciária de bens móveis e infungíveis, que foi instituída pela Lei 4864 de 1965. Então, já existia aquela semente, né, para essa ideia germinar. Além do mais, havia também a possibilidade de autorização pelo Conselho Monetário Nacional da atividade dos fundos de investimento. Era uma coisa incipiente ainda, né? Em 65, em meados da década de 60. Né? E já havia também, além da alienação fiduciária de bens móveis e infungíveis, também para outros fins, como fins previdenciários, fiscais. E começava a haver a dispersão de normas casuísticas sobre a atribuição fiduciária em garantia. E havia essa previsão na 4864 para a atribuição fiduciária de gestão, de administração. Dali, então, eu desenvolvi esse estudo no curso de especialização em direito privado com esse tema e concluí formulando um anteprojeto de instituição do regime geral da fidúcia. Que legal. Isso na década de 90, em 96. Né? Em 96. E nessa mesma ocasião, um deputado, não me lembro de qual partido, me pediu para fazer alguns ajustes num projeto de lei que estava em andamento, que criava a reserva de domínio para bens imóveis. E então sugeri a ele que ele substituísse, fizesse um substitutivo, instituindo a alienação fiduciária de bens imóveis. Foi um projeto de lei de 1996, que depois foi aproveitado na lei do SFI, que é de 97. Né? E assim foi que nasceu. Nessa ocasião,
e que eu estava fazendo um estudo no início da década de 90, eu obtive uma contribuição e uma orientação importantíssima do professor Caio Mário da Silva Pereira, porque eu precisava, para escrever o meu trabalho sobre negócio fiduciário, eu precisava conhecer não somente a fidúcia romana e germânica, como também o trust. E não havia, na ocasião, nenhum livro sobre trust na literatura brasileira. E também, na ocasião, registre com ênfase, não havia internet. Não havia como buscar no Google. É verdade, professor. É um pouco mais complicado. E quem me introduziu nesse estudo foi o Caio Mário, foi o professor Caio Mário. Que legal. Eu fui ao escritório dele e expliquei a ele que ele estava fazendo esse estudo e que que precisava de conhecer essa literatura. E ele selecionou algumas conferências de alguns professores franceses e ingleses e me disponibilizou os livros para tirar cópias desses. Foi ali que eu comecei, e posteriormente, claro, consegui com o meu orientador na faculdade um livro, uma obra clássica sobre trust, uma obra clássica inglesa sobre trust. E, professor, só fazer um adendo, a gente sabe que uma pessoa respeita a outra por emprestar livro. Sim. E o professor Caio Mário, e foi ele mesmo que abriu o livro e selecionou e marcou as páginas, né? Porque eu estive com ele numa tarde e no dia seguinte de manhã ele me telefonou, dizendo, olha, pode mandar vir aqui sua secretária para tirar cópias, porque eu já separei as páginas, indiquei as páginas. Que legal. É uma figura extraordinária, né? Uma simplicidade, uma disponibilidade para ensinar, para abrir caminho para os alunos, né? Tipicamente um professor, né? Era tipicamente um professor. E então, com essa contribuição, com essa orientação e essa contribuição, saiu essa obra, Negócio Fiduciário, e nesta obra está proposto o anteprojeto de lei, e se converteu no projeto de lei que está agora em tramitação no Senado. É o projeto de lei 4.758 do ano de 2020. Já foi aprovado na Câmara e está no Senado agora. Institui o regime geral da fidúcia. E são projetos que estão no livro Alienação Fiduciária, Negócio Fiduciário, e enquanto a lei da afetação constitui assim, o coração da minha obra, Incorporação Imobiliária. Estudei por ambas, inclusive, é uma aula, assim, é sensacional. E a gente vai costurando e vai conduzindo isso ao longo do tempo, né? Compassadamente, e ouvindo a experiência e o conhecimento, e assimilando o conhecimento de pessoas como o Caio Mário. Dentre muitos, aí eu prefiro me concentrar na figura do Caio Mário, né? Do professor que abre caminho e que tem uma bagagem de conhecimento fantástica, que orienta com muita dedicação e com muito interesse, né? Os seus alunos, e não só os alunos, mas quem quer que vá a ele em busca de conhecimento, né? É engraçado, professor, porque eu olho com o senhor, e isso para mim é um dos maiores elogios. O senhor tem uma visão de um eterno aluno, né, professor? Porque a gente estava conversando no evento que o senhor foi ontem, que você encontrou o Mark, conheceu a Yuri também, e eles estavam falando de um tema novo, e o senhor me falou, Gabriel, fui ver sobre isso. Então, porque o senhor podia falar, não, estou aqui, estou bem, já fiz minhas coisas aqui, eu vou muito bem nisso daqui, não preciso aprender mais nada. O senhor podia escolher isso. E o senhor está sempre indo atrás de aprender, né, professor? Mas é muito difícil, né? Porque para os imigrantes analógicos entrar no mundo digital, né? A linguagem, né? Ainda há pouco eu comentei com você do podcast que eu vi hoje cedo sobre IA, né? Sim, do Ronaldo Lemos, né? Sim, excelente. E tive dificuldade, vou repetir para poder compreender melhor, porque algumas palavras a gente não conhece. Então, eu fui assistir e falei isso com o Marco, olha, estou aqui para aprender. E quero aprender, claro, a gente tem que entrar no mundo que está acontecendo, né? Entrar na realidade nova, né? Claro, a minha atividade eu exerço ainda com muita intensidade, e graças a Deus, na elaboração de pareceres. Legal. E na consultoria para negócios também, além de atuação nos tribunais superiores,
como advogado de amicus curiae em relação a determinados temas que são submetidos ao regime do repetitivo, e sobretudo nas atividades a que eu me dedico e na literatura que eu me dedico, como é o caso do condomínio, da incorporação, da alienação fiduciária, do patrimônio de afetação. São temas que estão sendo levados aos tribunais superiores, agora em busca de definição de teses jurídicas dadas as inovações que trouxeram para o direito. Então, eu tenho atuado muito ali, assim como nos pareceres. E o conhecimento que eu venho acumulando tem sido suficiente para isso, claro, né? Mas é preciso aprender mais. É preciso entrar nesse mundo novo que ainda está por aí. Não sei quanto tempo desse mundo novo eu vou desfrutar. O senhor está fora da idade ainda. O senhor pode parar com isso, o senhor está fora da idade. É um broto, professor, é um broto. Tá bom. Professor, eu estou, assim, para mim, o senhor fez meu dia, como eu já falei para o senhor. Às vezes a gente tem umas semanas mais difíceis e o senhor fez essa semana, assim, ficar muito boa. Professor, eu queria saber se o senhor tem algum conselho para deixar para quem quer entrar na advocacia, quem quer atender melhor o cliente, quem quer estar aí mais focado, de repente, no setor imobiliário. Sim, quer dizer, sempre buscando o conhecimento na leitura dos clássicos, né? Porque, a despeito das inovações, a gente vê aí essas inovações, por exemplo, como da tokenização imobiliária, a propósito da qual eu assisti essa apresentação ontem do nosso Mark, né? E da Yuri. Sim, mas na base desses mecanismos novos, né, estão todos os conceitos, né, clássicos, fundamentais, né, os fundamentos estruturantes, né, dos direitos reais, dos direitos imobiliários, do direito às obrigações e contratos. Então, se eu posso dar alguma mensagem, é para que fundamentalmente estudem os clássicos, né? É isso, professor. E é engraçado, porque Shakespeare continua atual, né, professor? Continua atual. É isso aí, professor. Eu gostaria de agradecer aqui a sua presença no BD Law e por ter compartilhado da sua experiência com a gente. Eu quero saber se o senhor tem algum contato para deixar o pessoal que quiser conversar com o senhor. LinkedIn, Instagram, site do seu escritório. O senhor fica à vontade. Meu e-mail é melim@chaliub.advogados. Gabriel, muitíssimo obrigado pela oportunidade que me dá de bater esse papo maravilhoso com você. Foi um privilégio para mim estar com você hoje nessa conversa assim maravilhosa, solta, meio descontraída, meio desorganizada por minha responsabilidade. Imagina. Pelo meu papo. O senhor não deixou a conversa organizada, o senhor deu uma aula para a gente aqui de carreira, do direito e de como que a gente pode contribuir para a sociedade, professor. Eu acho que o senhor deixou uma importante lição aqui de que a gente sempre tem que buscar o conhecimento, como o senhor está fazendo desde quando você era pequeno ali, lá no interior de Minas Gerais, até os seus dias atuais, e o senhor tem contribuído muito para a nossa história e para a história do direito aqui no Brasil. Eu só tenho a agradecer e, assim, é um prazer imenso. O senhor vai ser convidado e espero que o senhor tope de vir aqui outras vezes para conversar com a gente, viu, professor? É uma honra minha estar aqui conversando com você e com um primo nosso aí, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @BDinLaw, no meu LinkedIn, Gabriel Bedini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.